Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Desejamos que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através da TV, Canal 14 e repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite o início do programa e já compartilhe os nossos links com seus amigos e familiares. Aproveitamos para convidá-los para junto lermos o texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 116, versículos 12 e o versículo 13. Salmo 116, versículo 12 e o versículo 13. Se você não dispõe de uma Bíblia, neste momento você pode acompanhar com a leitura do texto que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus. No programa de hoje já contamos com a presença das irmãs Cássia Rosa e irmã Loide Rosa. E para nós é uma alegria, né? A irmã Cássia e irmã Loide, ambas já trabalharam muito na obra do Senhor, né? E para nós é uma alegria hoje tê-las conosco, irmã Cássia. Pai do Senhor. Amém. Aí fica à vontade aí para trazer as suas considerações já no início do programa, né? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É um prazer poder estarmos aqui, não é? Juntos para falar de um tema tão importante. Mando saudação para todos os irmãos, para a minha família, onde chegar este programa. A gente é muito conhecido, todo mundo. Que Deus abençoe, continue nos ajudando. Agradeço a Deus, ao pastor, presidente, que nos faculta essa oportunidade. A pessoa do pastor Jefferson, aleluia também. Estamos aqui para fazer algo que Deus nos mandar fazer. Amém. Graças a Deus. Também, nossa irmã Loide, pai do Senhor, irmã Loide, é um prazer tê-la de novo de volta no programa Intercessão. Sim. A paz do Senhor, pastor Jefferson. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo nesta hora. E também quero mandar as minhas saudações para todos os nossos amados irmãos, com especialidade do nosso pastor, presidente, pastor Ailton, que por intermédio dele nós estamos aqui neste momento. Foi a pessoa que Deus se utilizou para nos trazer ao público através do Canal 14. Amém? Amém. Então, é muito gratificante nós estarmos aqui. Agradecemos ao pastor Jefferson, aleluia, que nos fez o convite e estamos aqui para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. E antes de nós iniciarmos aqui a palestra com as nossas irmãs, nós vamos começar orando, pedindo a bênção de Deus em prol do programa, de todos aqueles que estão conosco. Vamos pedir a irmã Loide para estar orando ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui para te adorar, para te louvar, para te exaltar e para, Senhor Jesus, apresentarmos, meu Deus, essas considerações, esse assunto de tanta importância para a nossa vida espiritual. Pedimos a tua bênção para todos nós nesta hora, para os nossos ouvintes que estão em suas casas, no seu trabalho que tiver oportunidade também, que estão tendo oportunidade, e para todos aqui da Rede Brasil de Comunicação. Nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, no programa de hoje, nós falaremos sobre testemunhos da intercessão. E para isso já contamos com a participação da nossa irmã Cássia Rosa, né? Irmã Loide Rosa, como já apresentamos. Elas, servas do Senhor, membros da igreja e proveniente de famílias de obreiros. O pai da irmã Cássia era pastor da igreja, né? O pastor José Rosa, e o pai da irmã Loide era foi o diácono irmão Antônio Rosa, né? Também da nossa igreja. Portanto, já gostaríamos de saber das queridas irmãs como é viver uma vida de oração no meio
de uma família cristã, irmã Loide, irmã Cássia? Boa noite. Na realidade, eu fui criada e nascida num berço cristão, posso dizer assim, e sempre o meu lar foi um lar onde os meus pais oravam, nós orávamos, tínhamos o culto doméstico, meus pais nunca, vamos dizer assim, nunca relaxaram o culto doméstico e através do culto fazíamos aquele culto como hoje se faz, com hinos de louvor, a leitura da palavra e com oração. E tínhamos o hábito de orar. Eu comecei a orar muito cedo, eu ia para o ciclo de oração muito cedo. Comecei também, na época não tinha ciclo de oração infantil no meu tempo, mas eu ia para o ciclo de oração de adulto, eu já jejuava bem pouquinho, né? Como criança faz. Eu começava de 7 da manhã, era a hora que o ciclo de oração começava. Quando era 9 horas, eu já ia para casa tomar meu café. E 11 horas eu voltava para almoçar, porque criança é assim. Mas hoje tem as crianças que talvez demorem mais, mas no meu tempo eu ia sozinha, eu já tinha meus propósitos com o Senhor e eu orava, ia sozinha, porque eu morava perto da igreja e começava a orar logo cedo no ciclo de oração ali na congregação de acampamento 1. Fui criada ali naquela congregação e ali eu aprendi a servir a Jesus. Benção, né? Irmã Cássia? Comecei também, morava em Casa Amarela, no início de tudo, bem criança. E o culto doméstico lá em casa a gente só podia se alimentar quando fazia o culto doméstico. Engraçado que meu pai mandava colocar a mesa e a gente, como criança, né, a gente pensava que ia tomar café, mas ia fazer o culto doméstico. E ali se cantava 3 hinos e depois ele lia a palavra, explanava, ensinava a gente, depois ia orar. Isso todos os dias. Como depois de criança a gente saiu de Casa Amarela, fomos ainda criança, para Abreu e Lima. Às vezes ele viajava, naquela época não tinha transporte para voltar no mesmo dia, ele dormia lá. E de manhã cedo não fazia o culto com a gente, ele fazia à noite. Mas contanto que não deixava passar o culto doméstico. E não era um culto doméstico comum, ele explicava cada versículo que lia, quando aqueles que já sabiam ler, ele mandava todo dia fazer a leitura. Você entendeu o que você leu? Não, então eu vou explicar. E ele fazia aquele sermão. E às vezes a gente querendo tomar café logo, mas tinha que ficar ali. E era uma bênção. E naquele culto doméstico, Deus usava. Eu vi muitas vezes o Senhor usar os meus irmãos. Gideão, Salatiel, usavam em profecia. Tantas promessas que eu vi naquele período. E hoje eu vejo o cumprimento. A gente não entendia, não é como criança, mas o Senhor fazia isto. Com 7 anos eu fui batizada com o Espírito Santo no Círculo de Oração de Casa Amarela. Com a irmã Otávia, a irmã Naninha, as irmãs que cooperavam naquele círculo de oração. Minha mãe levava tudo pequenininho. E eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. E naquele dia eu me lembro que foram 17 pessoas que foram batizados. E não era um batismozinho qualquer. Quando terminava, estava aquele ali, ninguém se levantava. E eu fui falando línguas estranhas até em casa, que eu morava na subida do Alto 2 de Fevereiro. A gente passou aquele Vasco da Gama, foi muita bênção. Quando minha mãe me avistou assim que ela estava doente,
Ela disse, minha filha, o que foi que houve? Jesus lhe batizou com o Espírito Santo, eu já fui falando línguas estranhas. Glória a Deus. E é muito bom. O pai que cria o menino no caminho, não é? Porque tem muita gente aí apontando o caminho, mas não está no caminho com a criança. E para mim foi de grande proveito. Depois que vieram as provações, eu tinha alicerce. Estou firme. Nada abalou quando veio as dificuldades. Deus guardou a minha mãe com 10 anos. Estava com 10 anos de idade. Foi muito difícil. Mas sempre algo de mim, dentro de mim falava mais alto, a fé, a segurança, aquilo que eu aprendi. O meu pai tinha aquele jeito, eu digo sempre que quando ele estava em casa não morria ninguém. Porque se ele estivesse em casa, ele dava um grito por Jesus e a morte ia embora e a gente ficava vivo. Muito bom. Glória a Deus, né? Que maravilha, né? É muito bom viver num ambiente desse, né, irmã Loide? Sim. Esse ambiente é um ambiente assim saudável, né? Porque é um ambiente onde se desfruta da presença de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Você que está em casa aí nos ouvindo aí, se você ainda não tem o hábito, né? Ou se tem um hábito, mas devido à correria que é muito grande hoje nos nossos dias, eu sei que não é fácil às vezes reunir a família mas vale a pena o esforço, né? Vale a pena o esforço para trazer a família para perto de Deus, né? A Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando ele crescer, não se desviará dele, né? Maravilha, né? As irmãs, a família Rosa, ela é uma família assim relevante dentro da história, né, da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, né? Temos vários pastores dessa família e sempre esteve também auxiliando a obra de Deus. Dessa família, o Senhor se utilizou de grandes homens, de mulheres para realizar a sua obra. Por isso gostaríamos de pedir assim, como a senhora nos falasse como era desenvolvida a atividade da oração no vosso núcleo familiar e também alguns testemunhos, né, de vitórias que receberam nesse período em que viviam em família, assim, resposta da intercessão, da oração. Aí as irmãs, vamos começar com a irmã Loide, né? Irmãos, na minha casa nunca faltava oração, não. Primeiro porque é como muitos pregadores, eles pregam hoje. Hoje tem celular, tem a internet, tem WhatsApp, tem muita coisa, muitos recursos tecnológicos. Porém, naquele tempo, não tinha nada disso. E nós tínhamos, não sei, pastor, não sei se tínhamos mais fé. E nós buscávamos mais o Senhor. Eu sei, não estou desmerecendo hoje aqueles que buscam, aquelas pessoas, aquelas famílias que buscam. Mas naquele tempo, se alguém adoecia, é como a minha prima, a Cássia, falando, que o meu tio, eu o conheci muito bem, ele era um homem que orava muito. E criou todo mundo na oração. E lá na minha casa, se tinha uma dor, alguém estava passando um problema de saúde, o recurso era orar. Nós orávamos. Uma vez, minha mãe teve uma crise que hoje nós sabemos que era uma crise de vesícula, e ela orava, e ela chorava muito, e eu fui para o culto, no domingo, e naquele dia eu deixei minha mãe sofrendo com dores e pedi oração na igreja. E quando eu voltei, a igreja orou pela minha mãe ficou curada. Glória a Deus. E outra vez, minha irmã, que já faleceu agora há 3 meses atrás, ela começou com uma dor muito forte e havia uma irmã que morava vizinha a nós,
A irmã Francisquinha era uma mulher que orava muito. E aí eu fui correndo e disse, minha irmã, ela está com uma dor muito grande. E aí a irmã Francisquinha, eu me lembro ainda, pastor, daquela oração, que minha irmã era meio... Ela aceitou Jesus, se entregou mesmo, faltando 8 ou 10 dias para Jesus guardá-la, foi que ela se decidiu mesmo. Passou todo o tempo assim, mas era uma pessoa assim que não buscava muito o Senhor. Mas me lembro da oração da irmã Francisquinha, que ela dizia assim, Jesus, usa de misericórdia, usa de misericórdia. Nunca eu me esqueci dessa intercessão, dessa oração. E naquela oração que a irmã fazia, usa de misericórdia, eu ali do lado dela também, a minha mãe, orando, e Jesus curou minha irmã. E usou mesmo. O Senhor usou de misericórdia, porque o Senhor é aquele que usa de misericórdia, porque o que é que diz a palavra? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí, ela está naquela dor horrível, mas aquela oração, usa de misericórdia, e Jesus usou e curou. Glória a Deus. Esse é um dos testemunhos dos milhares que nós, durante o nosso percurso, durante a trajetória cristã, nós podemos mencionar. Jesus faz. Na minha casa foram vários na minha vida. Eu primeiro nasci com eczema em todo o corpo, da cabeça aos pés. E o meu pai me levava para Jaqueira, aquele hospital que tem o infantil, né? Maria Lucinda, agora é Maria Lucinda, antes era Jaqueira, né? Sim. E eu ia toda semana envolvida em lençóis, em pano, porque eu não aguentava roupa, era injeção, muito medicamento, muita coisa. Foram 5 anos assim, desde o nascimento, 5 anos eu sem poder vestir roupa. E um dia, meu pai já orava muito, era no tempo do pastor José Bezerra, e eles oravam e me ungia. E um dia o meu pai chegou do culto, eu tenho uma lembrança ainda muito longe, mas eles contavam, minha mãe sempre agradecia a Deus. Ele me ungiu naquela noite e pela manhã, quando eu me acordei, que ela foi me olhar no quarto, eu estava completamente curada como estou aqui. Glória a Deus. 5 anos, o médico dizia que não tinha jeito, mas Jesus me curou. E aos 12 anos foi as amígdalas que ficou muito infeccionada. Quando meu pai, ele viajou, foi em Abreu e Lima ainda, e ele foi uma ceia, só pôde chegar no outro dia, e quando chegou eu estava acamada, sem me alimentar, e queimando em febre. E passamos aquele resto de dia, à tardezinha, ele me ungiu. Ele disse, eu vou lhe ungir, essa menina vai morrer. Eu era mais velha, era quem tomava conta da casa. E estava nessa situação, e ele me ungiu. Depois ele foi para o culto, e quando voltou, entrou no quarto, eu ainda estava me queimando em febre. E ele tornou a orar. E no outro dia, quem se levantou fui eu. Me acordei, já saí da cama, não senti nada, eu disse, estou com fome, eu quero comer. Mas antes eu fui no espelho. Quando eu abri a boca, não tinha mais aquela coisa que tinha. Desapareceu aquelas bolas, não tem mais nada. Ele ainda me levou no médico, como pode ser? E o médico disse, possivelmente daqui a uns tempos ela não vai falar nem cantar, porque ela não tem amiga, ela não tem nada. Até hoje eu canto já cantei mais do que todo mundo, maestrando comissão, maestrando coral. E cantando para Jesus, que quando eu me levanto com inspiração para cantar, eu canto.
E Jesus faz isso e muito mais. Glória a Deus. Ele faz. Glória a Deus. Muitas vezes coisas grandiosas. E logo após o meu pai dormir, eu já tenho provado isso também na minha casa com o meu marido, de ele tomar 2 medicamentos assim errado e desmaiar, ficar como morto. E a menina que está em casa, juntamente com o presbítero que mora perto da gente, o presbítero Arthur, chamaram e ele veio, eu orou por ele. Eu estava dirigindo em Fundão, levantei a igreja lá em oração. E quando cheguei em casa, o meu esposo estava completamente curado. Glória a Deus. Mesmo assim, como a gente é teimoso, eu levei ele para o CAP. Quando chegou lá, a doutora disse, ele não tem nada, aferiu a pressão. Quando aferiu a minha, disse, a senhora quem vai pro repouso, porque a sua está alta e a dele está normal. Porque quando Deus faz, ele faz. Glória a Deus. Assim. Se fôssemos contar, teríamos muita coisa. Mas Loide também tem, estamos aqui. São coisas reais, não é invenções, não. É muito mais do que se pode contar o que Deus faz. São coisas tremendas que a gente fica assim. E Ele faz, Ele cura. Não é, Loide? Sim. Me curou de labirintite quando eu fui dirigir o círculo de oração de Fosforita. E uma irmã lá sofria há 28 anos de labirintite. Ela disse para mim, Mancácia, minha filha, a senhora não vai ficar boa não, porque só faz 28 anos. Eu digo, irmão, Jesus não me chamou para ficar aqui com a cabeça rodando. Ele me chamou para dirigir um círculo de oração e eu tenho que estar com saúde para orar, para clamar por Jesus. E com 3 meses eu procurei a enfermidade e não encontrei. Quando chegavam os irmãos, os pastores, os presbíteros, irmão, me unja. Dobrava meu joelho de noite quando dava o uso. Jesus, o teu sangue tem poder. Teu sangue, e a enfermidade foi embora. E eu estou aqui contando, não é? Jesus cura quando Ele quer curar, Ele cura, Ele faz. E também, né, a gente não pode se acomodar, né, irmã Loide? Não. Porque às vezes vem uma mensagem dessa negativa, né? Mas às vezes falta a perseverança, né? A perseverança. Se eu fosse atentar para a palavra da irmã, eu digo, não, Jesus não me chamou para estar com a cabeça rodando feito peru, não. Eu quero saúde aqui. Que benção, né? Porque às vezes a gente esquece da perseverança. O Senhor Jesus, Ele disse, né, irmã Loide, que Ele falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Até conta aquela parábola da viúva, né? Sim. Tem uma causa que o juiz era praticamente impossível, né? Quando o Senhor Jesus conta aquela parábola, Ele mostra uma situação impossível. Porque o homem era um juiz, ele era iníquo, nem temia a Deus, nem respeitava os homens. Mas resolveu atender, não porque ele fosse bom, né? Por causa da importunação. E a gente, irmãos, pastor Jefferson, tirando lições dos tempos passados, o círculo de oração era o quê? Era uma emergência para a nossa igreja. Quantas irmãs chegavam com os meninos mortos, né? Eu vi em Casa Amarela, Fundão, uma Luísa Ivo que estava. E em outros lugares, chegava assim. Às vezes, quando eu dirigia círculo de oração, eu dizia, olha, irmã, se você não está inspirada para ir de madrugada para um posto de saúde, venha para o círculo de oração orar, faça um propósito com Deus que Jesus cura. Eu me lembro que na minha época chamava o círculo de oração de socorro pronto, né? Socorro. E tinha o pronto socorro e o círculo de oração era o socorro pronto. Casa Amarela, irmã Otávia, irmã Naninha, aquelas irmãs, irmã Toinha e aquelas primeiras dirigentes. Meu Deus do céu, criança com 8 anos, mas eu ficava espantada assim de ver tanto poder, tanta coisa que Deus fazia. Os irmãos chegavam, crianças morrendo, outras já mortas, e as irmãs tomavam nos braços, apresentavam e Jesus curava. E será que Ele não cura hoje? Ele faz a mesma coisa agora. Meus queridos irmãos, nós vamos ainda conversar mais algum assunto sobre o ciclo de oração, né, que as irmãs chegaram a oportunidade de dirigir.
e eu creio que ainda tem muitas bênçãos para contar, mas nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instante. Não saia daí, tome sua água e volte rápido, porque Deus tem muita coisa ainda para nós nesta tarde. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Obrigado por você que acabou de sintonizar a Rede Brasil. Nós estamos falando sobre o testemunhos da intercessão. Estamos conversando com a nossa irmã Cássia Rosa e também com a nossa irmã Loide Rosa. São primas, né? E desfrutaram também da bênção de fazerem parte de uma família de obreiros, de pastores que cooperaram muito para a obra de Deus, e também até cantores, né? Que foram muito usados também na obra do Senhor. Então, nós louvamos a Deus por estar conversando aqui com as nossas irmãs e só deixando você sintonizado que entrou agora no programa para participar com a gente. Irmã Cássia, né? Irmã Cássia, irmã Loide, irmã Cássia, as senhoras atuaram assim em direção de campanha evangelizadora, ciclo de oração. Seria possível as irmãs narrarem como era essa prática naqueles dias? É bem possível a gente falar alguma coisa, porque tivemos boas experiências, tanto como dirigente como dirigidas, né? Porque participei muitos anos de círculo de oração, atuante, intercedendo, chegando de manhã, porque a primeira oração, a oração da manhã, eu ouvi o pastor Ailton falando que os que vão buscar a bênção vai de manhã. E à tarde vai os que querem agradecer. Vão ver os que vão agradecer as bênçãos. Mas como eu sempre precisei das bênçãos, eu ia cedo, aprendi. E cedo. E sempre que não estava trabalhando, eu estava no círculo de oração. E eu chegava muito cedo. Tinha lugares que eu chegava, o povo estava limpando. E eu ajudava ali, depois ia orar. E tem alguns pastores que, quando chegavam, às vezes eu estava orando. A igreja com pouca gente, mas parecia que estava cheia de gente, porque eu estava nadando no rio de Deus, estava orando e intercedendo. E era aquela coisa tão boa que a gente passava. Hoje, assim, um pouco difícil, mas devemos acender essa chama, orar para Deus nos ajudar a orar. Eu fico doente quando eu chego no círculo de oração, que está aquele silêncio. E eu sempre, quando eu dirigia, eu dizia às irmãs, eu não saio da minha casa para ir para o círculo de oração para ver as irmãs dormir em cima do banco. Eu só vou para um lugar que for animado. Aí elas se animavam também e a gente começava a orar. E Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curava, vem muitas curas divinas nos círculos de oração, profecias, não é? Hoje, eu não sei, mas é um pouco difícil a gente ouvir Deus falar. Não é que Ele não queira falar, eu acho que a gente não estamos dando lugar para Ele falar. Hinos espirituais, um dia desse eu estava conversando com um presbítero antigo e ele contando tal lugar e a gente ia, eu digo, eu tenho saudade, é aqui mesmo. E as orações de mocidade, círculo de oração. A nossa oração de mocidade ali em Sítio Novo, o pastor Jefferson era tão animada. Havia profecias, hinos espirituais, revelação de Deus. Uma vez chegou uma pessoa se passando por dirigente de campanha e eu conhecia a dirigente daquele lugar que ele dizia ser. E trabalhava com Leia Bezerra. E Leia disse, Cássia, tu vai dar oportunidade a ele? Eu digo, vou. Ele vai ser desmascarado aqui agora. E eu disse, meu fulano, dirigente de tal lugar. E ele veio todo fechadinho. Quando ele chegou na frente, que saudou a igreja, Deus usou uma moça lá no canto. Homem mentiroso, o que viesse fazer aqui?
viesse enganar os meus, ele deu uma carreira, eu acho que ele ainda está correndo. Até agora. Porque foi Deus puro que falou, se não fosse ele não tinha corrido. Com certeza. É interessante, né? A irmã Loide também tem alguma experiência nesses dias, né? Porque realmente eram momentos maravilhosos, né, irmã Loide? Sim, eram momentos muito maravilhosos. E eu me lembro também, a irmã Luísa Ivo, de saudosa memória, ela contou que uma vez, lá em Casa Amarela, entrou um homem endemoniado. E o pai da Cássia, o pastor José Rosa, lá da frente, apontou para ele falando em línguas estranhas. Ninguém sabe o que ele está ouvindo. E apontou para ele em línguas estranhas, deu a mensagem e ele saiu correndo. Lá em Casa Amarela. Nós, quando falamos a respeito disso, então sabemos que Deus fazia isto e ainda faz. Faz. É só nós buscarmos o Senhor. Esta semana eu acho para o pastor Jefferson, que falou sobre a intimidade de Abraão com Deus. A ponto dele dizer assim, o Senhor não vai fazer isso. Vai condenar, destruir o justo com o ímpio? Não faria justiça, o juiz de toda a terra? Quer dizer, é muita intimidade na realidade. E Deus quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. Quantas vezes nós podemos ouvir alguém dizer assim, eu não peço, pessoas lá de fora, não é? Que ainda não tem o conhecimento do Senhor, dizer, eu não peço isso a Deus porque eu não mereço, mas Deus quer nos fazer merecedores das suas bênçãos, de você pedir e ter convicção que Ele ouviu e que você vai receber aquela resposta. E nessa trajetória que nós tivemos durante todos esses anos, nós ouvimos e somos testemunhas de muitas vitórias, de muitas bênçãos. Eu me lembro que a minha irmã mais nova, quantas vezes eu me levantava de noite para sair para a farmácia e comprar um remédio para ela, para a garganta, que ela sentia dores horríveis. Ela dizia, é muita dor, eu não aguento. E aí eu orava por ela ali e saía para comprar medicamento para ela. E um dia, eu me lembro muito que nós estávamos num congresso na Paraíba, em João Pessoa, e estava o pastor lá dizendo, orando e dizendo assim, o Senhor vai curar nesta noite. E eu fui com ela foi também, e ela estava tão doente ainda, e eu gritava para ela assim, vai, Elisama, vai, Zama, vai-te embora lá para frente que tu vai ser curada, vai, Zama. E naquele dia, Jesus curou. Até hoje, glória a Deus. Ela não sente mais nada, mas era uma doença muito séria, porque ela sentia dores horrorosas, horríveis. E o Senhor continua. Nós vivemos, eu me lembro muito que um dia também eu tive um problema muito sério na minha garganta e eu fiquei logo muito nervosa. Eu vi como se tivesse assim tudo, como se tivesse em feridas inflamadas, e eu fiquei com muito medo. E, pastor, sabe para onde eu fui? Para a casa do irmão João Ribeiro, aquele velhinho que foi o primeiro crente, era pequeno ainda, e ele morava na rua que eu morava. E eu corri para lá e eu disse assim, irmão João Ribeiro, faça a oração por mim, eu estou muito doente em minha garganta. E ele se levantou, botou a mão na minha cabeça
e orou por mim e disse assim para mim: olhe, Deus fez o homem para viver muito, não foi para morrer moço. E eu era bem garota ainda. E eu saí dali confiando e nunca mais eu tive. Ele pôs a mão na minha cabeça e orou por mim. Muitas vezes eu digo assim: meu Deus do céu, eu tive muito privilégio, porque os anos vão passando. E esta semana, pastor, nós estávamos falando na classe da escola dominical que há pessoas que ficam com muito receio de falar na idade, que está ficando velho, mas na palavra de Deus nós vimos que um dos castigos da casa de Eli, que o Senhor Deus falou, é que na descendência dele não ia ter mais nenhum velho, porque eles iam morrerem na idade varonil. E há pessoas que zombam dos irmãos, das pessoas idosas, acham que já está muito velha, não dá mais para nada, não sei o que lá. Mas agradeça a Deus se você chegar à velhice, entendeu? Porque isto é um prêmio, glória a Deus, é um presente de Deus, porque Deus quis que assim acontecesse. E nós viemos dessa história de oração, de intercessão, de chegar cedo, de dobrarmos os joelhos. Ali eu dirigi por misericórdia, no tempo do pastor Leôncio, eu dirigi a campanha evangelizadora do Templo Central. E ali eu chegava cedo para dobrar o joelho. Havia jovens que ficavam do lado de fora, e quando eu tocava na campa para se levantarem, para a igreja levantar, aí é que iam entrando, que era para louvor, mas não queriam ficar ali. E daquelas pessoas, algumas já faleceram, Jesus guardou, Jesus levou, tudo mais, mas não tiveram o privilégio de ver outras bênçãos, outras coisas, de aproveitarem aquilo que Deus quer dar. Às vezes porque negligenciou a oração, a intercessão, o louvor, a leitura da palavra, não quis ouvir. E você que está nos ouvindo nesta tarde, pense bem nisso, que Deus quer lhe dar muitos anos para você fazer a obra dele. Mas se você diz: é muito difícil, a gente não tem tempo para isso, não. Procure tempo, porque chegará, o Jesus disse assim: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto é dia, trabalhe para Jesus. Ore, interceda, busque a face do Senhor. Amém. E você vai ser muito abençoada e abençoado, porque Deus, Ele é o galardoador, está escrito, dos que o buscam. É verdade, Deus recompensa, não é, irmã Tássia? E como recompensa? Aqueles que o buscam, né? Interessante essa mensagem, uma noite que muitas pessoas não atentam para esta realidade, né? Não. E aqueles que não se dedicam à oração perdem muito de Deus, né? Muito. Porque a oração possibilita Deus se revelar. Exatamente. E assim, se as irmãs não tivessem uma vida de oração, não teriam testemunhado os milagres, as curas, né? Como a irmã Cássia acabou de falar, né? Das irmãs que levantaram crianças mortas praticamente no ciclo de oração. E desse a gente estava conversando aqui com uma das dirigentes também de ciclo de oração, me esqueço agora o nome dela. Ela disse que uma mãe chegou no ciclo de oração e com o menino morto. E ela tomou o menino nos braços e a igreja fez o clamor e a criança reviveu na hora. São coisas extraordinárias. Então aqueles que não vivem uma vida de oração, eles desfrutam pouco de Deus. Eu me lembro agora eu tenho uma sobrinha e houve um tempo que eu morei com a minha irmã e essa menina era franzinazinha, bem magrinha. Minha irmã trabalhava na maternidade da Encruzilhada, hoje ela está aposentada. Aquela menina sempre doentinha, magrinha. E um dia eu cheguei na oração da mocidade, eu vim de um círculo de oração. De lá eu fui para a oração da mocidade, a gente ora muito, hoje movimento. Aí a gente ora
orei à tarde, o dia todo, né? Na igreja. E fui para a oração da cidade, aquela bênção. Quando eu vou chegando em casa, a menina estava com asmático, estava o estômago entrando, e ela respirando. E a minha irmã chorando, vamos levar para a casa da criança. Eu olhei, eu digo, Jesus, eu estou tão cansada, eu passei o dia na tua casa, eu vim agora da igreja, eu vou para a casa de criança não. Eu digo, vamos me dar a menina aqui. E tomei ela nos meus braços assim, eu digo, olha, Jesus está aqui, é tua. Se é para a glória do teu nome, da vida, repreenda este mal. E se não é, faz a tua vontade. Aí a menina foi moderando. Foi embora o cansaço. Até hoje. Não tomava gelo, não cantava, não fazia nada. Hoje ela é solista, ela é em Sítio Novo. Ela canta uma voz bonita que ninguém diz. Jesus faz. Quando eu me casei também, o meu marido, a minha enteada, 3 aninhos, meu marido disse, todas elas tive cansaço. Prepare para ir para a casa da criança. Eu digo, vou não, Jesus, tu sabes que eu não dou para estar dentro de hospital cuidando de Jesus. Um dia eu cheguei do círculo de oração e a menina estava lá. Eu cheguei com a irmã nova convertida e a menina andava puxando fôlego. Não tomava água gelada, não tomava banho frio. Eu digo, Jesus, Jesus, eu quero estar na tua casa, eu não posso estar em casa de criança. Tenha misericórdia. Eu disse à irmã, segura ela aí nas tuas mãos que eu vou orar. E a gente vamos orar e oramos. A menina, no outro dia, estava boazinha até hoje, tomando gelo, tomando banho de água fria, de todo jeito. Jesus cura. Se tem uma pessoa aqui que diz com toda a força do pulmão, é porque eu nasci vendo Jesus curar. Lá em casa, eu digo, pô, não podia morrer ninguém. Não, eu vi pessoas vindo de fora. Em Abreu e Lima, aquela situação difícil. E tinha uma irmã que o filho tocava na banda, ela tinha 8 meninos lá dentro do Avelões, lá para dentro. E quando um dos meninos dela estava morrendo, ela mandava chamar meu pai. Quando ele não podia ir, ela mandava o menino. Aquele lenço. Diga a ele que ore e unja. Quando chegava em casa, pegava aquele lençozinho. E hoje ninguém vai fazer isso porque não tem necessidade, porque em todo canto tem gente para ungir, não é? Presbíteros, pastores, mas naquele tempo era muito difícil. Muito difícil. E eu mandava o lenço para o pastor. Sim. E quando chegava lá, o menino ficava curado. Dava o lenço, o menino ficava curado. Curado. Tantos adoecesse como ela, porque era muito distante e eram 8 meninos pequenos. Coisa, né? Aí é onde eu via. Quer dizer, eu não posso ter dúvida de nada que Deus possa fazer. Ele faz. A gente vê estamos vivendo assim numa época que é a unção, né, irmão? O povo não procura mais a unção, né? Eu me lembrei, a senhora me falando, eu me lembrando que tinha uma irmã lá na congregação em Fundão, ela estava muito doente. E quando terminou o culto, aí uma irmã, a filha dela disse, Jefferson, pode ungir minha mãe? Aí na época eu estava servindo como presbítero. E cheguei lá na casa dela, ela estava tremendo debaixo do lençol. Fazia tempo que ela estava tendo convulsão. Negócio tremendo, já estava coberta, cabeça, pé e cabeça, assim, tremendo convulsionalmente, sem parar. Aí na hora nós oramos por ela, ungi ela, e assim que a gente terminou a oração, ela parou, levantou o lençol e disse assim, ai que calor, ai que calor, ai que fome, ai que fome. Aí sentou e ficou curada, já foi para a mesa, comeu e ficou completamente restaurada.
Quer dizer, hoje a gente está perdendo esse hábito, né, de unção, né? É. Eu creio que a irmã Loide já foi curada através da unção, a senhora também. Eu já. Sim, eu fui curada. Eu fui curada, por sinal, assim, bem recente. Inclusive, eu dei o testemunho no altar de Deus, na vez que eu fui. E eu estava com uns problemas sérios do coração e o médico disse que meu coração estava com um problema muito sério. Fiz um cateterismo e depois do cateterismo o médico disse, não tem nenhuma obstrução, mas o médico disse, o meu cardiologista, que é muito antigo, ele disse, mas vai fazer um exossofágico, mais ou menos assim, que eu me esqueci dessa nomenclatura. E eu fui. Quando chegou lá, aí antes eu fui ao pastor. O pastor estava com uma visita na Santa Ceia, eu chamei ele e disse assim, eu quero uma unção. Aí ele disse assim, o senhor está bem ocupado, não é? Ele disse, é porque eu estou com visita, não é, Loide? Eu digo, sim, mas eu quero que me unja. E eu estava sentindo que era ele que tinha que me ungir, está entendendo, pastor? Aí ele disse, tá certo, venha. Aí eu cheguei ali, ele reuniu uns 4 ou 5 pastores que estavam ali, foi logo após a ceia, e ele foi e me ungiu. Aí quando eu cheguei no médico, eu andava cansada, assim não podia subir, cansada, não podia subir ali o batente da igreja, nada, já chegava morrendo. Aí eu fui, e o médico marcou o exame, eu fui fazer, quando chegou lá, eu fui sedada, não é, para não, que tinha que colocar como quem vai fazer uma endoscopia. Que é para o coração, não é? É o mesmo procedimento, quase. Então, o médico disse à minha irmã, ela não tem nada disso aqui não, viu? Do jeito que ela está aqui, ela viveu mais 70 anos. Amém. Só se é daqui a uns 70 anos. E eu fiquei ali, feliz, e passou aquilo ali. Ele curou, né? Jesus me curou. Cura. Porque ele é poderoso, ele pode, ele só quer que nós tenhamos fé. Só que a fé. Crer na palavra, né? As senhoras conheceram gerações de crentes, de obreiros, e em cada época as senhoras vivenciaram assim, experiência de oração. Qual o testemunho de intercessão que mais impactou a sua vida, irmã Cássia? Intercessão com as novas dirigentes. Sítio Novo. Deus nos deu a oportunidade de estar ali no círculo de oração e eu lembro-me que eu estava em uma reunião e estavam todos orando. Quase ninguém percebeu, a irmã estava pertinho de mim. E ela adormeceu ali, ela deitou devagarzinho assim no banco, botou as pernas assim. E foi uma coisa assim, aquele silêncio, quando eu notei, a irmã não está bem. E ela ficou lá imóvel, veio todo mundo. E eu disse, Jesus vai guardar essa irmã. Irmã, não diga isso não, irmão. E a gente fez aquele clamor. Clamou, a irmã não estava mais ali. E a irmã Luísa Almeida, na época, ela ficou apreensiva. Não, Jesus, agora no círculo de oração, não. Doente, a irmã tornou. Cássia, eu estava indo para um lugar tão bom. Mas o clamor de vocês eu vi. Tornei agora ouvindo só o barulho da oração. A intercessão, a gente intercedeu. Jesus trouxe. Ela partiu e Jesus trouxe ela de volta. Que coisa, né? Glória a Deus. É uma coisa ligeiro. Clamou, a oração sobe, a resposta desce. Chegou na hora. Glória a Deus. Irmã Loide, o testemunho assim que mais me impactou.
Mas, irmão, o testemunho que mais me impactou foi um livramento que Deus deu à minha pessoa mesmo. Eu fui para a casa da minha irmã à noite, bem rapidinho, mas... E Jesus não deixou eu levar ninguém, que eu gostava de sair e levar alguém, dirigindo. E quando eu cheguei na casa dela, eu estou voltando, eu orei e pedi que o Senhor me guardasse. E quando eu venho, começou a chover, eu cheguei na Avenida Sul, ali passava um trem. E quando eu olhei para o sinal, por causa da chuva, eu não vi que o sinal estava vermelho, estava piscando. E aí eu subi a linha do trem. Meu Deus. Quando eu subi a linha do trem, o trem estava a poucos metros do carro. E eu disse assim, Jesus, o trem! E quando eu disse isso, foi como a mão empurrasse o carro, porque se eu estivesse com alguém junto de mim, naquele dizia o trem, eu botava o pé no freio. Mas quando eu disse, Jesus, o trem, o pé foi para o acelerador e desceu a linha do trem. Meu Deus. E o maquinista foi tão perto que o maquinista botou a cabeça para o lado de fora e soltou um palavrão. Veja como Deus estava tão perto, como Jesus me livrou naquela hora. Eu saí por ali, subi num viaduto para chegar em casa e não sei, eu glorificava, falava línguas e saía ali glorificando o nome do Senhor. Quando cheguei em casa, eu disse à minha mãe, vamos orar. Ela disse, por quê? Eu disse, porque eu estou viva. O que foi que aconteceu? Eu disse, vamos orar, vamos agradecer porque eu estou viva. Meu Deus. Aí eu disse, não foi o trem. O trem, eu disse, mas já passou. Já passou. Não Já está tudo certo. E Jesus Glória me a livrou. Deus. Toda vez que eu passo naquele sinal da Avenida Sul, que cruza para Boa Viagem, era ali Meu Deus. que passava a linha do trem. E eu fui... Glória a Deus. E a senhora me fez lembrar, tivemos aqui um programa de intercessão com a irmã Luciene, a esposa do pastor, do missionário pastor Pedro Nunes. Sim. E ela contou aqui, e ela me contou que a senhora estava nesse dia, Sim, no carro, quando... intercedendo. Intercedendo. Como foi aquele... Foi. Pode renovar aqui para os irmãos, muitos irmãos também não ouviram esse testemunho. Nós íamos, eu acredito que foi de Uruguaiana que era a fronteira, né? Estávamos voltando, tinha muita neve e ela pediu assim, ela estava preocupada para que ele não passasse. Não ultrapassasse. E ele ultrapassou. E quando ele ultrapassou, tinha neve demais, ninguém enxergava nada e tinha um carro. Meu Deus. Vinha de frente. E eu estava ali com eles no carro e fazia guarda Jesus, guarda Jesus, guarda Jesus, guarda Jesus. E o carro fazia um zigue-zague e de repente o carro passou. Uma irmã que estava conosco, irmã Tete, ela disse, já passou. E ela sentiu que o carro fez isso. Era como que o carro vinha e uma mão pegou o carro, suspendeu e passou o carro. Entendeu? Glória a Deus. E foi muito lindo naquele dia, saímos dali, terminamos a viagem muito maravilhados, porque Deus livrou literalmente aquela... Que maravilha, né? E o carro, quando ele ultrapassou, aí vinha um outro carro na direção e não tinha para onde acostamento, não tinha acostamento. Não tinha nada. E na hora o carro passou, quando viu o carro estava do outro lado. Estava do outro lado. Teve uma visão, né? Ela teve uma visão. E alguém, aí ela fez, já passou. O carro, e eu grito, livra Jesus, ia... guarda Jesus, guarda Jesus. E o carro ia fazer isso, e guarda Jesus, e Jesus guardou. É como que o outro passou e o outro suspendeu e ele passou por cima. Que maravilha. Foi lindo isso. O nosso Deus faz coisas grandes. Né? Aleluia. Glória a Deus. Sempre esgotado, irmão. Já chegamos ao final do programa e não dá mais para a gente ir adiante, mas nós estamos aqui
maravilhado aqui com os testemunhos, né? Mas resposta de De oração. oração. Coisas grandes que Deus faz, que realmente é extraordinário. Mas nós queremos agradecer, irmã Amém. Cássia, pela sua participação aqui Amém. conosco no programa de intercessão. Eu acho que um programa de intercessão com as senhoras tem que ser mais outro. É muitas bênçãos, né, que São Deus tem muitas feito. bênçãos que o Senhor... Mas nós agradecemos, fique à vontade para as Amém. suas considerações finais, irmã Laí Amém. também. Ana Loide, não. Queremos agradecer a estes momentos maravilhosos. São momentos ímpares que nós nem sempre temos. É. Mas quando Deus nos dá a oportunidade, então nós trazemos aquilo que o Espírito Santo nos lembra, Glória a Deus. não é? É. Porque ele já operou, mas ele opera novamente. Ele continua operando. E aquilo que ele já fez, ele continua fazendo, porque está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não param por aí. Se você tem alguma demanda, leve aos pés do Senhor, que Ele é o mesmo e Ele pode fazer hoje uma bênção, pode lhe dar uma vitória que você nem imagina, porque Ele é o mesmo. Agradecemos ao nosso pastor, ao pastor Jefferson, aleluia, e a todos os irmãos que trabalham aqui na Rede Brasil, que o Senhor continue abençoando e recompensando a cada um para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Amém. Também quero fazer minhas palavras de Loide. Estamos aqui agradecidos a Deus, pastor Jefferson. São oportunidades que Deus nos dá. Deus abençoe a todos que possam pôr em prática o exercício da oração. Amém. É muito bom orar. Mas não somos super-homem, temos momentos de fraquezas. Mas logo que entramos no altar, a gente não sai da mesma maneira, a gente já sai diferente. Glória a Deus. Orar é bom. Eu agradeço a Deus por tudo, pela minha vida, esta grande oportunidade, Amém. porque é Ele que dá. E quando o pastor Jefferson falou comigo, eu disse: eu já sabia, porque ele havia me dito que aguardasse a oportunidade, porque isso aqui é coisa de Deus, né, Loide? Não é de homem, é Deus. É Deus. Que alguém queira ou não, é Deus que faz essas coisas. Eu só tenho a agradecer a Ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Que maravilha. Neste momento nós vamos agradecer com oração. E nesta oração nós vamos apresentar os nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos nas redes sociais para que o Senhor dê vitória. A gente já está assim com o tempo já vencido, mas vamos pedir para a irmã Cássia fazer aquela oração Jesus, relâmpago que seja responde aquela com velocidade, né? Glória a Deus. Deus eterno, Obrigado. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, te bendigo, te adoro, te amo, te agradeço, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade feliz quando estamos aqui. Temos falado daquilo que Tu tens feito, Senhor. São tão grandes as maravilhas que Tu tens operado. Acrescenta-nos a fé, nos ajude a continuar crendo e que outros possam crer também. Aleluia, para que o Teu nome seja glorificado. Os dias são maus e difíceis, mas Tu estás conosco, não nos deixa só. Ajuda os Teus filhos, aleluia, que estão aqui participando, os que estão em casa, nos lares. Mande uma bênção toda especial, no nome de Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, no próximo programa estaremos juntos aqui, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, se o Senhor assim nos permitir. Não é? Se Ele não tiver vindo buscar a sua igreja, porque estamos esperando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua casa, na sua vida e na sua família, para a glória do nome do Senhor. Amém.